Oi, tudo bem? Meu nome é Rosilane e eu vou tentar fazer um vídeo rapidinho sobre o Death Note, o filme da Netflix, tá? Que estreou agora. Esse filme está sendo muito criticado pelos fãs do Death Note, né? E até pelos críticos de cinema, né? Que o filme é muito ruim. Vamos lá. Antes de tudo, eu quero dizer que, na minha opinião, né, obviamente, isso não é um live action. Pra mim, não é um live action. O filme do Gintama, que pegou uma saga do Gintama e adaptou pro live action, é uma live action. Fullmetal também é uma live action. Enfim, Shingeki no Kyojin provavelmente também é uma live action. Mas Death Note não é uma live action. Eles simplesmente pegaram a ideia do mangá, né, compraram os direitos, né, autorais lá e fizeram uma adaptação cinematográfica, se a gente pode chamar isso de cinematográfica, porque para mim é mais televisiva do que cinematográfica, da obra. Só que tem algumas referências, mas não é uma live action. Por isso que muita gente está odiando o filme, tá? Se você for ver o filme achando que aquilo ali é uma live action, que aqueles personagens são os personagens do mangá e do anime, com certeza você vai ficar com raiva. Você também vai ficar odioso. Mas eu quero fazer o seguinte, quero fazer uma coisa diferente. Eu não vou analisar o filme como sendo uma live action. Eu vou analisar o filme como sendo um filme de cinema, né? Que nem isso ele é um filme para televisão. Mas vamos lá. Quando eu digo que, primeiro, quando eu digo que não é uma live action, é porque os personagens, de novo repetindo essa história, os personagens do anime não estão nesse filme. Existem personagens com os mesmos nomes e a história, a princípio, né, é uma leve inspiração da história original, tá? Ou seja, não existe Light Yagami. O Light Yagami não está nesse filme. O L não está nesse filme. Tá? Existe um personagem chamado L e existe um personagem chamado Light Tanner, mas não é o Light Yagami, tá? A história. Um Death Note, um livro, um caderno, cai do céu, literalmente do céu, e tem um moleque lá que supostamente é muito inteligente, acha esse caderno e descobre que se você escrever o nome de uma pessoa nesse caderno, essa pessoa morre. Tá? Ele cria esse personagem e começa a matar pessoas criminosas através do Death Note, do caderno. Como no anime. Mas esquece o anime, por favor. Quer dizer, é impossível esquecer o anime. Mas enfim. Vamos tentar. Eu tentei. Não consegui, mas tentei. Aí ele começa a matar, tal, não sei o que. Depois ele fica endeusado, tal. O pessoal acha que ele é o herói da nação, do mundo. E aí vem a polícia, começa a investigar, entra na jogada um personagem chamado L, que vai perseguir esse killer. Quais são as falhas desse filme? A primeira falha que eu encontrei são falhas de roteiro, né? Na construção da história, mas principalmente na construção do personagem. O personagem do L. Tanner, o personagem do Aradistan, ele não é construído, você não sabe para que ele veio, você não sabe qual é a verdadeira intenção dele. A princípio, eu entendi que era o seguinte, ele parecia, primeiro ele faz a vingança, primeiro ele usa Death Note como objeto de vingança, né, e não de justiça. Ele não tem um norte, ele não tem uma convicção, né? Muitas vezes eu entendi ele no filme, parecia que ele estava jogando videogame, então ele matava as pessoas como se ele matasse os personagens bonecos do videogame, esses de tiro. Quer dizer, não tem um porquê, não tem uma razão forte, e se tiver ele não a defende. Você não vê essa defesa nas palavras ou nas atitudes do L, né? do Light. Você não vê essa defesa nas atitudes do Light, você simplesmente vê um garoto matando um monte de gente como quem realmente mata, como quem estivesse jogando videogame, entendeu? E a primeira morte foi uma vingança porque foi o cara que matou a mãe dele. Então, quer dizer, não tem um personagem, ele não tem uma personalidade construída no roteiro, né? E aí tem essas forçações de barra de dizer que ele é um garoto inteligente, né? E quando alguém fala que ele é inteligente, você fica, você também não vê essa inteligência dele, você não vê atitudes, você não vê raciocínios, você não vê linhas de raciocínios sendo desenvolvidas através de diálogos ou de monólogos. Você simplesmente vê o garoto indo para lá de uma cara sendo influenciado tanto pela namorada dele, que é a Mia, como pelo Shinigami, que é o Ryuki. Mas você não vê ele ter a personalidade dele, entendeu? O porquê, o que ele pensa, Não, você só vê o garoto sendo manipulado, tá? A personalidade... tem outra...
A maneira como o roteiro faz querer que nós acreditemos nos personagens é muito triste, porque ele faz isso tudo através de frases, de palavras, né? Por exemplo, no lance do L com o Watabe, que é um cara lá que é mesmo meio um tutor do L, um cara, não é bem um tutor, mas é um cara que ele tem como pai. Você vê esse relacionamento, que é uma das coisas mais bonitas no Death Note, infelizmente eu estou voltando ao mangá, ele é muito assim, forçado. Quer dizer, você não vê cenas construídas para demonstrar que ele tem o Watabe como pai e o Watabe o tem como filho. Tem uma cena que o L chega, os dois estão no carro, aí o Watabe, você já dormiu? Quanto tempo você não dorme? Não sei o que e tal. Aí ele fala assim, aí ele dá um óculos pro L para ele poder dormir. E aí, aí o L chega pra ele e fala assim, você pode cantar uma canção pra mim? Posso. Aí o cara começa a cantar pro cara. Começa a cantar. Dentro do carro, começa a cantar. E o L dorme. Sonífero, né? Gente, que porra é essa? Mas tudo bem. Então é uma forçação de barra, né? O roteiro, ele não consegue construir cenas, ele não consegue construir ele não consegue construir situações que demonstrem os relacionamentos entre as pessoas, entre os personagens. Bom, outra fraqueza do roteiro é, como eu disse, é tudo dito e muitas vezes jogado, né? Outra cena é que chega uma hora que o L vai lá, faz uma coletiva de imprensa com uma máscara no rosto, e aí depois ele chega, mas isso é no iniciozinho, ele chega e fala assim, aí alguém chega e pergunta, o que você fez aqui? Aí ele fala assim, Kira só consegue matar se vê o nome e o rosto de uma pessoa. De onde ele tirou isso? Como ele chegou a essa conclusão? Que cena ele colocou na frente? Como ele chegou a uma conclusão dessas? De achar, de saber que o Kira só consegue matar se vê o nome e o rosto. De onde ele tirou isso? Você não consegue, você não vê referências a essa conclusão, né? Como é que o cara chegou a isso? Então o roteiro é muito forçado. Né? Ele não consegue construir os personagens, ele não consegue construir os relacionamentos, e o roteiro também não consegue construir uma linha de raciocínio para que os personagens cheguem a uma conclusão, enfim, você não sabe como os personagens chegam até ali. A direção, ela é muito, apesar do cara parece ter uma experiência com filmes de terror, ele se perdeu, porque de novo a gente tem que falar, a premissa do Death Note é ser um thriller psicológico, né? O cara vive ali só na guerra entre duas pessoas geniais, né? E é o embate de duas mentes brilhantes e pronto, não tem a ação, a atuação corporal, o terror mesmo não é importante, mas mas aí a direção do diretor, né, além além da falta de construção do personagem que dê suporte, né, dê suporte à trama, né, a construção do personagem, né, nem o roteiro fez isso e nem a direção, né. O Light Turner é um zero à esquerda, né? Ele não tem personalidade, ele não tem convicção, ele é um personagem frágil e a direção fica meio assim, não consegue dar a ele também uma personalidade, né? Assim acontece com ele, assim acontece com a Tabi, enfim. Então, e tentando botar um pouco de terror com a presença do Shinigami, o que também não funcionou muito, mas enfim, talvez tenha sido essa a intenção do diretor. Beleza. A trilha sonora é lamentável, 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 lamentável. Na última cena, nas cenas finais, em que o Kira começa a explicar, né, toda a trama, todo o negócio lá,
começa a cantar como uma deusa. Aquela música da Rosana, como uma deusa você me mantém, só que cantada em inglês. E aí você fica assim, que música é essa? Numa hora de tensão, numa hora, né? Como uma deusa você me mantém, as coisas que você me diz me levam além. Tudo bem que tá em inglês, mas é essa música, gente. Na hora em que, bom, tem uma outra cena lá também que tem uma música que você não sabe de onde é que eles tiraram. A trilha sonora é lamentável. Bom, pra variar eu perdi o final... Pra variar eu perdi o finalzinho do vídeo, vou ter que fazer de novo. Então acho que era mais ou menos isso que eu estava falando. Que o filme tinha esses problemas e que você realmente tem que ignorar. Eu ia dar até uns spoilers, mas eu não vou dar não, não tem necessidade. Porque realmente, a única coisa que eu posso dar como quase spoiler é o seguinte. A trama final, né, o desenrolar final da história, o clímax, foi o único momento em que o personagem Light Turner, é porque eu sou apaixonada pelo Light, tá, gente? Pelo L, eu amo muito L. O Light, ele é o número 1 dos personagens que eu mais odeio. Ele é o primeiro que eu mais odeio nos animes, é o Light. Mas o L eu acho que é o primeiro que eu mais adoro. Mas enfim, o único momento do clímax, assim, de todo o desenrolado, foi o único momento que você vê um traço de genialidade do Light. Um traço. É o único momento que eu acho que esse cara é inteligente, porque ele realmente pulou um plano muito bem elaborado, como ele fez também no anime. Fora isso, não tem mais nada, tá? Mas é um filme que deve ser ignorado. E também tem, eu não sei se eu falei... Bom... Eu acho que eu falei sim. Fora isso, tem que ser ignorado. Realmente, o filme precisa ser ignorado. Só mais uma coisinha que eu vou dizer. Não odeie, não ame, simplesmente ignore. Tá? Como o filme pelo filme é um filme fraco, tá? Por motivos, roteiro, direção, atuação, trilha sonora. E o filme como uma live action é um fracasso. Realmente não serve. Bom, só mais uma coisa que eu ia falar. É muito perigoso o cinema americano querer realmente adaptar obras do cinema, da cultura japonesa, porque simplesmente ele não, são culturas adversas e eles realmente não vão entender. Uma coisa que eu tenho que falar, espero que não fique muito longo, é o seguinte. Há muito tempo, né? Ai, que fofo. Beija-flor. Há muito tempo, um murmurinho que talvez Monster seja adaptado para o cinema. E se for, talvez seja para o cinema americano. Eu rezo com as mãos juntas que isso nunca aconteça. Por quê? Se eles quiserem transformar o Johan num ser humano, né, vai ser uma tragédia, porque o Zohan, ele não é um ser humano, ele realmente é um monstro. Então, se um dia eles fizerem uma adaptação desse tipo, vai ser um desserviço pro excelente personagem, pro excelente mangá, enfim, obra que é Monster, tá? Bom, eu falei isso, eu agradeço vocês terem assistido até aqui. Desculpa pelo vídeo longo. Se inscreve no canal, deixa um comentário e até a próxima.